De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o criador do Grupo Novo Hamburgo no Facebook, um de seus administradores, o Paulo Velasco. O Paulo, antes da gente ir para o intervalo, eu deixei uma série de provocações para ti pensando aí, para ver como a gente vai organizar essas ideias agora, para que as pessoas possam entender um pouco mais de como pensa, de como trabalha, de como age. Tu que és o criador desse grupo, né? Quando é que o grupo foi criado? Janeiro de 2015. Naquele momento, tu imaginava que ele pudesse chegar a 70 mil participantes? 71.200 alguma coisinha. Puxa vida. Na verdade, esse foi criado um intuito familiar, porque nós não tínhamos resposta da prefeitura da forma adequada. Eu estou acostumado a ir para o exterior, comentando aqui fora dos bastidores, nós estávamos falando sobre isso, e as respostas lá são pontuais. Lamentavelmente, nós não temos isso como regra no Brasil. E eu lembrei daquela revista Fatos e Fotos. Não existe contestação contra a foto. O buraco está lá, a gente fotografa, o buraco existe. E foi criando um pequeno grupo familiar, que foi se agregando pessoas. Começou com os buracos na época do prefeito Lauermann. Começou com os fios desencapados na rua na época Então começou a mostrar o ruim da cidade. Uma cidade belíssima, vencedora, criadora e geradora de empregos durante anos e anos e anos. Estive aqui durante esse período. E começou a se degradar. Ela se perdeu dentro de si. E assim começou, com um grupo familiar. Depois teve, coincidentemente, alguns casos na cidade tristes, como a morte do Gabriel, que fez com que ele se impulsionasse. E assim começou o grupo na contestação do que o governo executivo da cidade dizia que era perfeito e maravilhoso, e nós sabíamos do outro lado que nada disso, como sociedade, nada disso era verdadeiro. Isso fez com que impulso para ele crescer. Lembro de alguns casos, a rua que fica aqui pertinho, atrás do Atacadão, Pau Brasil, que levou exatamente 1 ano e meio para ser feita a calçada nela. E o primeiro assunto do grupo, foi o puxadinho da 5 de abril, com a chegada do metrô, onde as pessoas têm que se encolher para atravessar, onde tem as cadeiras de roda que não conseguem transitar, onde pessoas com carrinhos seguem aberto. Ah, mas está no Ministério Público. O Ministério Público vem postergando durante 2 anos um problema que é de locomoção, de acessibilidade da cidade inteira. Então começa o Novo Hamburgo e vem crescendo por fatos, lamentavelmente, ruins e não positivos. A forma como ele cresceu tão rápido e tão fortemente tem a ver com a falta de liderança dos nossos políticos, por exemplo? Não creio. Eu creio assim, a política está muito presa a ligações e coligações. Até então não existia nada que fosse absolutamente neutro, e as redes sociais fomentaram isso nos movimentos do Brasil. Mesmo que alguns tenham interesses políticos, não é o nosso caso. Senão nós estaríamos ligados e vinculados à política. A gente tenta ser o fiel da balança, o que é muito difícil hoje. E o que faltava na sociedade era porta-vozes fiéis da balança, que fossem neutros. A ponta é verdade, não importa quem vai doer. E assim surgem os 10 administradores atuais, que trabalham por conta, nenhum tem vínculo qualquer com política ou estão ligados vinculado à política. É uma regra nossa, se alguém se candidatar a alguma coisa, sai da administração. O Pão, tu falou em independência, né? Tu falou em absoluta independência política e falta de interesse. Perfeito. Em postular cargos políticos. Tem gente que questiona isso, né? Como é que vocês respondem isso? Porque me parece que algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que o interesse é essencialmente comunitário. Como é que tu responde isso, né? Porque são todas pessoas, a maioria pelo menos é realizada profissionalmente. Não que sejam milionárias, que é o caso da política, fornece esse fator, nós não temos esse fator. Mas as pessoas já são realizadas. Se faz em direção à comunidade, que é o meu caso, por exemplo, como o Márcio, que participa aqui sequencialmente. O Júlio, que está lá fora, mas ele é um cidadão, nasceu em Novo Hamburgo, vive em Novo Hamburgo, estava em Novo Hamburgo quando começou o grupo. Então, as pessoas têm interesse pela coletividade, que a cidade volte a progredir, e não interesse de classe, interesse por bairro, interesse por setores políticos.
É muito difícil. Te chateia isso? Chateia bastante esse tipo porque... de provocação, assim, que eu acabei de são ler, ataques, né? Eu acabei de ler uma provocação sobre esse assunto. Uns já nos taxaram de petista, outros já nos taxaram de pedetista, outros já... Mas daí é porque está indo tudo bem, né? Quando quem está na oposição, na situação diz que tu é da oposição, quer dizer que tu está fazendo bem o teu papel comunitário, não? Talvez a experiência aí, diante do quadro profissional que eu tenho, a comunidade correta é igual às comunidades pequenas americanas. Nós temos uma cidade americana cujo alcaide ou prefeito tem 5 anos de idade. Como assim? Porque não há necessidade de nada mais na comunidade, ela é perfeita, ela anda por si só. As pessoas no Brasil confundem temer e poder. Perfeito. Nada a ver com Temer, né? Não, é temer, ponto. Esse é um assunto maior, esse é mais amplo. Mas esse é um grande equívoco que nós temos. Essa comunidade, pela terceira vez, agora já não tem mais 5 anos, ele já foi reconduzido ao cargo como prefeito da comunidade, ele está com 8 pela terceira vez. Por quê? Porque a sociedade inteira, a participação da sociedade inteira sabe a função de cada uma. Aqui nós Isso é somos emblemático, evidentemente, aquelas coisas que a gente faz assim de forma emblemática. No Brasil nós não estamos acostumados com isso. Autodeterminação. Nós estamos mal acostumados. Eu preciso ser atendido no SUS, daí eu peço, pelo amor de Deus, para alguém interferir para mim no SUS. Tu tem uma experiência fantástica do SUS. Só agradecimento ao SUS, especificamente ao Hospital Geral. Só. Ao Hospital Geral de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, que é o onde hospital tu foi municipal. curado gravíssimo. Eu estive entre a vida e a morte, e se não fosse o hospital, eu estaria certamente do outro lado. Qual é esse lado a gente não sabe, mas não estaria aqui hoje. Sim, sim. Sou eternamente grato ao atendimento de todos os profissionais que são xingados constantemente. Ah, mas eu não quero ficar uma maca no corredor. Pô, eu prefiro ser atendido, de pé que seja, mas atendido. Enquanto que muitos reclamam de tudo, as pessoas são muito bem atendidas dentro do Hospital Geral. E sou testemunha. Pessoal, fiquei 28 dias entre vida e a morte no Hospital Geral. Como está a relação do grupo com a administração municipal? Vocês Hoje? sempre questionaram muito como foi com a administração municipal anterior, né? Me parece que do início ao fim, na verdade, vocês pegaram o final do governo, metade do governo em diante, né? Do governo Laumann, até o final dele, bastante dificuldade de comunicação, né? Relacionamento muito ruim, mas sempre influindo, né? Sempre tendo a possibilidade de provocar positivamente, de ter resultados para a comunidade. Como está hoje isso? A proposta do grupo é propositiva, na tentativa de mudança para o benefício da comunidade. Perfeito. Os pontos bons têm que ser aplaudidos, Perfeito. e são muitos, e os pontos negativos, que são maioria, lamentavelmente 80-20, têm que ser cobrados. Hoje, não variou de nada do anterior. Muita promessa anterior, na eleição, e segue a mesma coisa. A nosso grau de exigência como comunidade também aumentou. Eu posso pegar lá as postagens, as fotos, o número de buracos no Templo Lau era maior. Porém, nós nos acostumamos a ter resposta, e ela está cada vez mais lenta. O buraco reclamado, por exemplo, na 1º de março, já faz 1 mês e meio, por escrito por algum dos vereadores, segue como buraco comedor de roda. Então é muito difícil, é muito complicado, porque as pessoas assumem a função, mas o dinheiro é sempre o mesmo. E os secretários preferem a defesa em vez de sentar e argumentar. O problema mais grave é a falta do recurso ou a administração desse recurso? Uma boa pergunta essa, né? Segundo alguns não eleitos, é a administração. Segundo alguns eleitos, agora e o anterior... Agora porque essas mesmas pessoas falavam diferente antes? Falavam que era fácil, né? Olha a gestão para mudar, olha o... Não dá pra gente escolher viver lá nesse mundo dos sonhos que todo mundo propõe que seja a vida da gente, porque o mundo real, ele é, quando a gente vai de frente e tem que fazer escolhas, ele é dramático. Seria simples, eu concordo contigo. Talvez a grande proposta do grupo é nós repensar a cidade. O Japão, eu falei de um prefeito, agora eu vou falar do Japão. O Japão tem um policial por rua. Se nós tivéssemos um líder por rua que não tivesse interesse político, lamento, eu estava dentro do Hospital Geral e eu ouvi os líderes adoentados, que são líderes de comunidade, todos têm interesse político. Se tivesse um líder
dentro de cada rua, que dissesse, nós estamos com um problema. Essa rua, depois do bairro para a cidade seria outra. Eu não acho que o problema nem seja o interesse político, me parece legítimo o interesse político. Agora, o problema é o interesse político para eu me servir, para eu ser ajudado e não para eu ajudar. Eu acho que a política devia ser contaminada por gente que pode ajudar, não que precisa de ajuda. Uma reunião como essa, aqui é televisão, nós estamos falando ao vivo, um dos secretários anteriores da administração passada disse assim, nós somos o maior empregador da cidade, falando da prefeitura. Grande coisa, qual é a receita que a prefeitura cria? Enquanto esse pensamento contaminar a cidade, que o Estado, o município, é o provedor de alguma coisa, nós vamos continuar remando do jeito que está. Por quê? O cara que vai para a política tem interesse monetário, simples assim. Isso serve para o federal, serve para o estadual, serve para o municipal. E o Estado vem inchando, ele é incompetente por causa disso, cheio de gente capaz, porém que não consegue fazer nada. A forma como o grupo lida com algumas pessoas, com a personalidade, o indissociável a personalidade e o ente político, né? Ele não acaba afastando ainda mais as pessoas de bem da política, que deveriam contaminar e ocupar esses espaços? Eu creio que... Porque a mediatização, ela provoca isso, na verdade. Sim, é maldade dizer que é o Grupo Novo Hamburgo, eu estou dizendo... Não, é o fato do dia a dia. Porque o Grupo Novo Hamburgo é fortíssimo, por isso que eu coloco isso desses termos, né? A mediatização, na verdade, a exposição pública, ela afasta mais as pessoas do que aproxima as pessoas que podiam trazer respostas para nós. Eu creio que é um equívoco simples da origem, um erro de origem. O executivo não executa. Perfeito. E o legislativo foi capaz de compreender a mudança com a rede social. Isso é um fato. O executivo... Mas também está sempre mais perto das pessoas, né? O legislativo vive mais o dia a dia. O legislativo hoje reage positivamente às redes sociais, Brasil, mesmo que os resultados não sejam como a gente deseja, tanto municipal quanto estadual. Mas também usa da mediatização. Todos usam por interesses pessoais. Mas aí voltamos ao tamanho do Estado e à criação da formação da sociedade brasileira. Fala de Benjamin Constant, aniversariante de alguns dias atrás. Ele disse que quando ele criou, um dos criadores da República é ele, que ele não era a República que ele esperava. Então nós temos um problema social onde a gente começa na educação religiosa temer a Deus. A gente não tem que temer a Deus, a gente tem que amar a Deus. Perfeito. E a gente quer o líder resolva tudo. A dona Fátima, nossa prefeita querida, ela não vai poder resolver tudo, a gente sabe disso. Verdade. Abaixo dela tem um escalão de pessoas que deveria ter a competência necessária para tal. Mas se predispõe a se colocar à frente a um grupo de 70 mil pessoas, ou mesmo de uma comunidade? Quase sempre não. O Ulisses Guimarães já dizia que político não gosta do bafo na nuca, né? Nunca. Isso nunca foi tão atual, me parece. Se nós olharmos todo o passado, nós reproduzimos isso. Não só Ulisses, porque dentro da... Vamos falar de um general, marechal, né? O Lott, que ele era favorável pós-queda de Juscelino, ele já dizia isso. A regra básica do homem é fazer com que avance, não que pare. Perfeito. É um marechal que defendeu o Jânio, que defendeu a estabilidade do país nos anos 60. E era um marechal. Então, o mundo tem que continuar progredindo. Só que as redes sociais cresceram muito mais do que o setor hoje consegue entender. Lamentavelmente, nós estamos cometendo um equívoco daqui para frente. A pergunta anterior. Até quando? Não sei. Porque tem um limite para tudo. E a soberba de alguns movimentos da época, do pró-Temer lá, Perfeito. fez com que houvesse um desvio no meio do caminho. Alguns se lançaram à política porque é o caminho natural. Só que a política nacional está contaminada. O Grupo Novo Hamburgo não entrou nisso porque a exigência de ninguém estar dentro da política. Somos contestados por sermos divergentes, mas é a sociedade. Claro que tem um poder de 10, óbvio que tem um poder de 10. 10 pessoas podem dizer sim ou não para muita coisa, é óbvio. Mas a democracia absoluta tem um juiz na ponta. E ele também diz sim ou não. Verdade. Ele também diz sim ou não. Perfeito. Então, são os grandes parâmetros que nós vamos ter que avançar. Agora, a cidade de Novo Hamburgo não merece chegar onde chegou. Isso tem que ficar claro. Nós, como comunidade, quinta economia do Estado,
não merecemos estar onde estamos. E eu vou dar um dado ruinzinho. Nós somos o terceiro na parte de furtos, roubos e assassinatos. Ou seja, economicamente nós estamos melhor, mas na parte de segurança nós estamos muito pior. Por quê? O grupo é o grupo principal que a gente conhece, 71.200 membros, como tu estava referindo, crescendo a cada dia. A gente tem o grupo Memórias, que eu particularmente me delicio vendo, testemunhos, imagens, mensagens, fotos, maravilhoso. Aí nós temos o de animais e vagas, que é fortíssimo, é tenso, né? Porque a gente vê ali animaizinhos precisando de ajuda, né? Em fotos dramáticas, não tem como a gente não se solidarizar com isso. E ainda o grupo Vagas, né? Sim. Que surgiu da necessidade de geração de postos de trabalho dentro desse momento dramático de crise. Tu é muito ativo no Grupo Novo Hamburgo, especialmente. Né? Mais Memórias. Tu prefere hoje mais Memórias? Na verdade, mas isso é uma distinção porque está saindo mais do embate político? Olha, na verdade, assim, a história de Novo Hamburgo é riquíssima. É riquíssima. O Vale Sinos inteiro é riquíssimo. Perfeito. No Novo Hamburgo é mais de embate. Eu juro que às vezes me enjoa de ver as mesmas conversas, porque elas são repetitivas e se reproduzem. Tá bem. Então, de 71.200 e poucas pessoas que tem lá dentro, vamos dizer que participa ativamente 35 desde o começo, mais uns 100 que são flutuantes. A mesma reclamação do primeiro dia vai continuar existindo hoje, porque não foi resolvido, que é o puxadinho da 5 de abril. E elas se reproduzem. E quando aperta no umbigo pessoal, as pessoas fazem, eu estou com um problema. Mas, do outro lado, vamos falar do Novo Hamburgo. Se perde um documento, é localizado de um dia para o outro, viva a comunidade. A comunidade é honesta, a comunidade é correta, a comunidade está bem. Então, chega a ser enfadonho para mim, como administrador, a reprodução do mesmo, que seria simples. Muitos dos casos, da Comuns é simples. A Caçador fez um buraco, está lá o buraco, fecharam, abriu, não tem asfalto. Me desculpa, foi feito agora 2 semanas. Vão abrir agora as Nações, mas não terminaram a Caçador. Então isso é, desculpa, é planejamento. Só a palavra, só administrador, né? Planejamento. O Memórias não. O Memórias trabalha com aquilo que nós temos mais grande dentro de nós, que é a nossa história, a nossa origem, o nosso meio. E nós não vamos recordar das coisas ruins nunca. Nós vamos lembrar do que nos exalta, nos faz bem. Lá dentro vai achar, não, mas teve um caso lá, mas ninguém faz isso. Vai procurar o melhor do ser humano. Verdade. Então, por isso que eu me sinto muito feliz com o Grupo Memórias. Eu também adoro participar dele. O Animais é a mesma coisa que o Novo Hamburgo, é o perdido, o que não foi localizado. Então, e o de Vagas, lamentavelmente, teve que ser criado pela situação que nós vivemos. Hoje, bem compreendido por todas as empresas recrutadoras, é um grupo aberto, é o único aberto, que participa por si só. No começo eu tinha que procurar vaga por vaga, onde tinha, andava de rua em rua para publicar. Hoje, as próprias agências já apoiam lá dentro, o que me deixa feliz. Quantos posts chegam hoje nos 4 grupos? Ixi, centenas. Centenas por dia. Centenas. E vocês precisam avaliar e aprovar. O Grupo Novo Hamburgo é extremamente complicado. Ontem era feriado e ficou 54 postagens para trás. Nós somos xingados por isso. Está escrito lá, vai só olhar. Que maravilha. E vocês aprovam o xingamento também. Sim, está lá. Lamentavelmente eu estava fora, o Márcio também estava fora, os outros 8 também estavam fora. Pessoas, né? São 10 pessoas e fomos xingados, porque levou mais de 30 minutos para liberar uma. Mais de 30 minutos é um drama. Eu entendo, porque nós passamos a ser quase... Vocês já pensaram em chamar alguém do Japão para ficar no meio da madrugada também, aprovando post? Nós temos 2 que trabalham pela noite que nos facilitam um pouco. Eu estou brincando. Mas já tem a resposta para isso? Estava só brincando. Mas nós temos 2 que atividades noturnas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Fico muito feliz. Eu tenho certeza que a comunidade precisa compreender, se apoderar. E eu te falava antes, em off, já falamos outras vezes com o Márcio também aqui, como é gostoso quando a gente vê também o compartilhamento das coisas boas. Não só no Grupo Memórias, né? Mas no nosso Grupo Novo Hamburgo. Eu vejo exemplos de coisas que deram certo, que estão dando certo, de bons atendimentos em órgãos públicos. A gente
é muito bom em questionar, Verdadeiro. em criticar, em destruir. Verdadeiro. Como é bom quando a gente consegue juntos construir, e que bom que o Grupo Novo Hamburgo é ferramenta para isso. Seja sempre muito bem-vindo, esse também é um canal de comunicação com a nossa cidade e que é teu para que tu uses da forma que for lhe convir em qualquer tempo. Muito obrigado pela participação de hoje. A cidade de Novo Hamburgo progredindo, todos nós progredimos, é o que nós queremos e desejamos para todos. Do mais simples ao mais complexo ser que nós estamos aqui dentro, que existem distinções, queremos oportunidade e o melhor porque nós todos merecemos, independente de classe, cor ou caminho que tenha tomado. Amém. E coloração partidária, né? Sim, né? Isso também não importa. Amém. Hoje, numa conversa de peso com o criador e administrador do Grupo Novo Hamburgo, dos 4 grupos, na verdade, né? O Paulo Velasco. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.